Fala pessoal do nono ano, estamos aqui para mais um vídeo de história, continuando falando sobre a Segunda Guerra Mundial, dessa vez a chamada Guerra no Pacífico, que é a guerra que colocou de fato os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, que até então, até 1941, até o finalzinho de 41, os Estados Unidos estavam de fora. Eles não tinham muito interesse em se meter naquele lamaçal, naquela brigaiada toda que era a Segunda Guerra entre nazistas, entre os britânicos, entre os franceses. Só que um dos aliados dos alemães nazistas e dos italianos, ou seja, um dos membros do eixo, era o Japão. E o Japão tinha muito interesse em expandir o seu crescente império, que já tinha dominado parte da China, da chamada Manchúria, da Coreia, Manchúria que hoje é parte da Rússia. Tinha dominado parte da Mongólia, da Indonésia e todas aquelas ilhazinhas ali na volta do Japão, e também se expandir para o lado do Pacífico, que fazia fronteira com as ilhas dominadas pelos Estados Unidos. Para isso, o Japão fez um ataque direto em 7 de dezembro de 41, quando atacou a base de Pearl Harbor, que fica bem na costa ali do Pacífico, nos Estados Unidos. Isso motivou então os Estados Unidos a entrar em guerra contra o Japão, e entrando em guerra contra o Japão, os Estados Unidos já estavam entrando em guerra automaticamente contra todo mundo do eixo ali, porque era um bloco bem unido. Então, Estados Unidos declara guerra ao Japão, Japão declara guerra aos Estados Unidos, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos declara guerra à Alemanha, e assim sucessivamente foram se formando as alianças, os Estados Unidos indo para o lado dos aliados e o Japão permanecendo no eixo. A guerra no Pacífico foi muito dura, foi ilha por ilha dominando. Ela é bem retratada já no seu finalzinho, naquele filme muito famoso Até o Último Homem. O tipo de guerra que ocorreu, os japoneses não se entregando, guerras em que morriam, batalhas em que morriam muitas pessoas, porque disputadas em campos lamacentos, no meio de montanhas, então era necessário estratégias muito bem elaboradas, né? Então, por isso, mesmo após a Alemanha nazista ter sido derrotada em maio de 45, os japoneses continuaram lutando, tentando resistir a todo custo aos estadunidenses. Só que aí os estadunidenses chegaram à tecnologia da bomba atômica, a bomba nuclear, e foi com essa arma que eles terminaram com a guerra em agosto de 45, jogando bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que ficam na ilha principal do Japão, e assim demonstrando que de fato a guerra havia acabado para os japoneses. Certo? Então todas as informações estão aí. Se possível, assistam o filme Até o Último Homem, que é um filme muito interessante. E vamos à atividade dessa semana, que é a seguinte. Primeira questão: qual a motivação para os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial? Falei aqui no vídeo. 2. O que eram os kamikazes? Era uma estratégia de batalha dos japoneses, mas o que eles faziam, esses kamikazes? Está lá no texto. 3. Qual a importância da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos vão ser importantes, a entrada deles vai causar um grande impacto em todas as frentes de batalha que até então estavam sendo disputadas. 4. Qual o momento que definiu a vitória estadunidense sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial? Qual foi o momento decisivo, o momento que realmente os japoneses viram que não dava mais pé? Citei aqui no vídeo também, certo? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp e até mais.